da profissão que vocês estão submetendo e com certeza vão passar, que é perito criminal, especialista em biologia molecular, especialista em DNA. Então, vamos começar a estudar essas particularidades agora, ok? A gente fez esse apanhado geral porque é importante, mas agora a gente vai começar a nova parte, que é a instrumentação e métodos em biologia, tá bom? Então, vamos dar início. Vocês, a aula está pactuada para até 9h30. É isso ou eu estou enganada? Alô, alô, vocês estão aí? O horáriozinho, porque o que passaram para mim aqui do professor Ronaldo é que a aula vai até mais ou menos 9h45, né? Isso, pronto. Só para eu firmar com vocês que, em nome de Jesus, a gente vai finalizar esse conteúdo nessa hora. Porque eu já estava com medo de ter finalizado meu horário. Matheus, pode falar? Matheus tinha levantado a mão, mas não sei se foi sem querer. Mas, de qualquer forma, fiquem à vontade para perguntar, seja lá o que vocês precisem, tá bom? Então, vamos começar com a parte mais específica. Vejam aqui, pessoal. A gente está vendo escalas microscópicas de algo que a gente vê em olho nu, como é o caso de um carrapato, até algo que a gente jamais vai ver a olho nu, como é o caso de uma molécula, um filamento de DNA. Existem diferentes micro-organismos e diferentes moléculas que nós iremos estudar quando formos peritos criminais. Peritos criminais, né? Os peritos e as peritas dessa sala. Valeu, Matheus, obrigada. Então, vejam só. Recebi uma amostra. O que eu vou fazer com ela? Recebi uma amostra de pelo, recebi uma amostra de sangue. Fazer o que com isso aqui? O que é que eles querem que eu descubra? Uma amostra de sêmen? Não sei. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou começar a analisar essa amostra? Ah, vou ver o que é que tem aqui, né? Vou ver no microscópio. Mas existem vários tipos de microscopia. Existem várias modalidades de microscopia, tanto ópticas como eletrônicas. E elas são voltadas para cada tipo de necessidade que você tem para analisar algum tipo de amostra, certo? E aqui nós vamos ver algumas possibilidades para vocês quando vocês forem trabalhar, ok? Vamos sempre mentalizar que vocês estão estudando e estão se preparando não apenas para a prova, mas para a vida de vocês quando vocês forem trabalhar. Porque se vocês visualizarem, se virem no trabalho de vocês, a compreensão desses elementos, desses saberes, desses conhecimentos vai ser muito mais facilitada. Imagine-se lá no seu laboratório, enquanto perito criminal, especialista em DNA, especialista em estudar células, em estudar amostras. Você precisa visualizar que tipo de célula é aquela, se tem algum tipo de micro-organismo que possa indicar alguma evidência. Como você vai fazer? Então, você vai utilizar os métodos de microscopia. De que forma? Os microscópios, eles são utilizados para ampliar pequenos objetos, para ampliar pequenas imagens que nós queremos ver, só que nós não conseguimos. Então, de que forma nós fazemos? Que tipo de material nós vamos utilizar? Que tipo de microscopia? O tamanho da amostra que a gente vai analisar, ela determina quais microscópios podem ser utilizados para uma observação efetiva. Será que nós queremos fazer uma microscopia onde a gente visualize atravessando aquele elemento, aquele filamento de pelo, ou aquele pedacinho de cristal, não sei. Ou a gente vai utilizar uma microscopia que faça uma varredura da superfície.
Como faremos, né? A microscopia óptica, ela se refere ao uso de qualquer tipo de microscópio que utilize uma luz visível para a gente observar as amostras, por isso microscopia óptica. Mas a gente tem modalidades de microscopia óptica. A gente tem microscopias eletrônicas, de transmissão, de varredura, e é isso que a gente vai ver a partir de agora, tá bom? Então, vejam só. Vamos ver os principais elementos para entender o funcionamento de um microscópio, entender o que é que significa cada uma dessas pecinhas, para que depois a gente consiga entender as outras formas de microscopia. Vejam aqui, o microscópio binocular, óptico, que vocês vão encontrar lá no laboratório de vocês de perícia. Quais são os elementos principais que vocês têm que saber manusear e têm que saber identificar? Primeiro, a lente ocular, claro, que é onde você vai reampliar a imagem que está sendo formada pela lente objetiva, onde você está observando, né? Aqui nós temos a linha de visão, a lente ocular e o caminho que a luz está fazendo para poder lhe dar aquela imagem. Lembra do conceito de microscopia óptica? Eu vou voltar aqui, ó. O uso de qualquer tipo de microscópio que utilize uma luz visível para observar a amostra. De onde vem essa luz? Daqui de baixo, ó, do iluminador. Emite-se uma luz que atravessa aqui um material esse, que está aqui, ó, a amostra, que vai ser percebida por você através das lentes oculares. Temos essa parte de cima aqui, que se chama corpo, que vai transmitir a imagem da lente objetiva para a ocular. Temos essa regiãozinha aqui de trás, que se chama braço, tá? E temos as lentes objetivas, que são aquelas que, de fato, ampliam a amostra. Essas objetivas, elas vão ter ampliações diferentes, da menos ampliada 10 vezes, até 40 vezes, 100 vezes, e aí a gente vai aumentando aí a proximidade e a observação daquele tecido, daquele material que a gente está vendo. Temos também essa regiãozinha aqui que se chama platina, que ela guarda, né, mantém a lâmina do microscópio em posição. Por quê? Quando a gente for ver as coisas em microscopia óptica, esses materiais, eles têm que estar em lâminas de vidro cobertas com uma lamínula, por exemplo. Esses materiais podem ser tecidos histológicos, esses materiais podem ser ensaios de colorações bacterianas, de fungos, de vírus não, de outros tipos de micro-organismos. Então, a gente vai conseguir visualizar tudo isso através de microscopia óptica. Só não vírus, porque vírus a gente só consegue observar por microscopia eletrônica, tá bom? Porque vírus são muito pequenininhos. Temos também o condensador, que focaliza a luz através da amostra. Aqui nesse condensador você pode focalizar um pouquinho para aumentar ou diminuir a resolução, a depender da sua visão aí. Temos o diafragma, que controla a luz que vai entrar aqui. Isso também pode ser controlado, a depender aí da sua, vamos dizer assim, do que você acha confortável para a sua visualização, para aquela amostra que você está vendo. Temos o iluminador, que emite a fonte de luz, como eu falei para você. Temos o botão de ajuste de foco, tanto o fino quanto um ajuste macrométrico. A gente tem aqui o macro e o micro. Então, esses são ajustes de foco. O macro, você consegue, de foco, né? Você consegue ajustar mais grosseiramente, vamos dizer assim, e o micro, você consegue ajustar de uma forma mais delicada. Temos a base, né? E esses são os principais elementos de um microscópio. Você conseguindo lembrar desses elementos e a função deles, como eu coloquei aqui, já ajuda demais a você compreender como você vai utilizar esse microscópio lá no laboratório. Tá, mas o que é que eu vou ver? Que imagem é essa que eu vou ver, né?
a depender do percurso que essa luz ela vai fazer, né, para chegar até o olho que está observando, a gente vai ter diferentes tipos de microscopia, tá, gente? Existem várias modalidades de microscopia. Eu trouxe algumas aqui para vocês terem ciência de que existem diferentes tipos. Então, vai que cai algum tipo de pergunta capciosa de tipos, ou querendo dizer para vocês que só tem um tipo. Então, você já tem aqui uma base. Então, temos de campo claro, de campo escuro, de contraste de fase. Temos outros ali utilizando técnicas imunológicas, vocês vão ver daqui a pouco. Então, vamos ver essa mais simples de campo claro. Como é que funciona? A iluminação de campo claro mostra as estruturas, está aqui a amostra, ó, internas e o contorno daquela estrutura. Então, veja, você consegue ver tanto o que está por dentro, quanto o contorno daquela amostra, daquele micro-organismo, daquela célula, enfim, do que você está observando. Já a de campo escuro, você vai ter, antes da luz, tá vendo a luz que está incidindo? Você vai ter um disco aqui opaco. E o que é que acontece? Contra o fundo preto, as bordas das células ficam brilhantes. Algumas internas ficam, né, bastante brilhantes e a película é quase invisível. Para que a gente usa essa de campo escuro? A gente usa quando a gente tem micro-organismos muito delgados, como é o caso de treponemas. Então, vai que você está olhando uma amostra onde você não consegue verificar nada. Aí você coloca no campo escuro e você vê, na verdade não tinha nada. Na verdade, o fragmento aqui do tecido ou o fragmento do material era tão fininho que eu não consegui ver com a microscopia de campo claro, mas a de campo escuro eu consigo. E aí você utiliza. Existe também a de contraste de fase, que mostra a diferenciação maior das estruturas internas, né? E também mostra a película mais clara. Então, isso, se você precisar ver com maior precisão estruturas internas, você pode utilizar a microscopia de contraste de fase. E lembrando que os microscópios, eles são diferentes, né? Cada microscópio desse vai ter uma função diferente. Só que como todos emitem a luz, microscópio óptico. Temos também a microscopia de contraste, com interferência diferencial. Olha como é diferente, né? Utiliza diferentes índices de refração para produzir uma imagem, onde essas cores são produzidas por prismas, feixes de luz, utilizadas por esse microscópio. Então, diferente daqui, que a gente vai ter uma imagem em preto e branco, caso a gente não faça nenhum tipo de coloração, que aí coloração já é outra questão, já é outro ponto. Se a gente não fizer nenhum tipo de coloração, a gente vai ver dessa forma aqui, né? Preto e branco, por exemplo. E aqui não, aqui a gente já vê cores. Temos a microscopia confocal, que produz imagens mais tridimensionais. Você pode ver o interior da célula. E aqui a gente tem a microscopia de 2 fótons, né, que mostra essas espessuras em mais detalhes. Obtém imagens de até 1 milímetro de espessura. Você vai utilizar para fazer a observação a técnica de imunofluorescência. Que técnica é essa? Você vai utilizar anticorpos combinados com um fluorocromo, anticorpos esses que são específicos para a molécula que você quer marcar, vai fazer a marcação. Como está combinado com o fluorocromo, aquilo que for marcado por aquele anticorpo vai brilhar, vai ter uma cor diferente. Então, esses outros tipos são tipos mais refinados de microscopia, que você não vai utilizar todos os dias, até porque é caríssimo. Então, é quando você precisa estudar de fato uma estrutura, o desenvolvimento de uma célula, células que têm tratamento, células que não têm. Então, você utiliza essas outras possibilidades de microscopia quando você tem resultados muito mais específicos. Mas, geralmente, você vai utilizar uma dessas três, principalmente essa primeira, que é a mais clássica, certo?
E temos também a microscopia eletrônica, que é, vamos dizer assim, uma de maior resolução quando a gente quer ver alguma coisa em microscópio. Tanto que a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver moléculas de DNA, a gente consegue ver vírus, a gente consegue ver estruturas infinitamente pequenininhas, que pelo microscópio óptico jamais a gente conseguiria. Então, existe a microscopia eletrônica de transmissão e a de varredura. Vamos focar nos resultados. A de transmissão, você consegue ver através da estrutura. Você tem bastante resolução, mas você consegue ver através da estrutura. Você não vê a superfície daquela estrutura que você está estudando. Já a de varredura, você consegue fazer uma varredura na superfície. Então, veja só, aqui a gente tem a mesma estrutura de estudo. Aqui a gente está vendo através, como a gente vê nos outros tipos de microscopia, só que com uma maior resolução. E aqui, ao invés de a gente ver através da estrutura, a gente vê a parte de fora. A gente vê a parte superficial, porque às vezes é interessante para a gente ver a superfície das coisas e não apenas o interior, o núcleo, as organelas, certo? Então, essas imagens, elas podem ser coloridas, depois, né, a gente faz os ensaios, eles ficam em preto e branco, e depois, por computação, a gente adiciona cores para ver a diferenciação. Mas é bem interessante porque a microscopia eletrônica, ela dá muito mais precisão de visualização que a microscopia óptica. E, claro, a microscopia eletrônica ela é muito mais cara e específica, e não é todo ambiente que vai ter esses equipamentos. Mas é importante que vocês saibam que existem, para que existem, porque vocês podem vir a utilizar no futuro. Então, essas microscopias eletrônicas, eles podem receber banhos de ouro, né, banhos de metais nobres, para que isso possa ser observado, para que essa estrutura possa ser observada com maior detalhe. Então, tem que ter uma preparação da amostra muito delicada, e é algo caro. Né? E por ser caro, a gente tem resultados tão bonitos. Aqui a gente tem uma aparência mais tridimensional, né? E essa aqui em 2D, né? Como se fosse bidimensional. Então, vai depender do objetivo da prática que você quer. Até aqui tudo bem, gente?